Já parou para pensar em quanto a nossa existência depende de fatores que nem percebemos? Um simples instante, uma mudança imperceptível no ambiente e toda a civilização como conhecemos poderia desaparecer. Estamos acostumados a olhar para o céu, para o mar, para a terra e ver segurança. Mas a verdade é que a natureza tem uma força silenciosa, invisível, que não se importa com leis, governos ou tecnologia. Ela simplesmente age. Imagine o mundo inteiro congelando, o céu escurecendo, a comida desaparecendo, tudo em questão de meses. Seria o fim da história humana como a conhecemos. E o mais inquietante, algo assim já aconteceu, de verdade, muito antes de haver registros escritos. O problema é que esse tipo de evento natural não é apenas catastrófico. Ele desafia a própria ciência. Como prever algo que escapa a qualquer padrão histórico conhecido? Como se preparar para uma força que não pode ser contida, desviada ou controlada? O desafio que enfrentamos é compreender um fenômeno que poderia apagar quase toda a vida na Terra. Ele testa os limites da nossa percepção, da nossa sobrevivência e até da nossa moralidade. Porque, quando se aproxima o fim, cada escolha conta, cada decisão pode significar vida ou morte. E é nesse ponto que surge o conceito que vai guiar toda a nossa história, o ponto de retorno invisível. O ponto de retorno invisível não é um lugar, nem um objeto. É um limite que, uma vez ultrapassado, desencadeia consequências irreversíveis. Ele está presente em todos os eventos naturais extremos. Um supervulcão entrando em erupção, uma mega erupção solar, a colisão de um asteroide, ou mesmo um inverno nuclear causado por forças da própria Terra, é invisível porque não há sinais claros. Um dia o mundo está como sempre esteve, e no outro, a vida se reorganiza ao redor de uma nova realidade. E o mais perturbador, nós só percebemos que cruzamos esse ponto quando já é tarde demais. Cientificamente, esse evento é conhecido como catástrofe global natural, e um dos exemplos mais estudados é a erupção do supervulcão Toba, há cerca de 74 mil anos, na atual Indonésia. Quando entrou em erupção, liberou uma quantidade de cinzas equivalente a centenas de bombas nucleares combinadas. O céu escureceu. A temperatura média da Terra caiu drasticamente. Estima-se que a população humana tenha sido reduzida a apenas alguns milhares de indivíduos. Uma espécie quase extinta por algo que parecia, naquele instante, simplesmente invisível. E o mais impressionante, o planeta sobreviveu, mas a humanidade aprendeu, da forma mais cruel, o que significa estar à beira do ponto de retorno invisível. Quando enfrentamos a possibilidade de eventos assim, surge um dilema moral angustiante. Deveríamos intervir, mesmo sem entender completamente as consequências. Imagine um futuro onde os cientistas detectam sinais de um supervulcão prestes a entrar em erupção. Intervir significaria usar tecnologia de ponta, manipular o planeta, correr o risco de fracassar. Não intervir poderia significar condenar milhões, talvez bilhões, de pessoas à morte. Entre ciência e ética, entre ação e passividade, a humanidade sempre se encontra diante de escolhas impossíveis. E foi exatamente nesse ponto que nossos antepassados, mesmo sem entender a ciência, tiveram que lutar para sobreviver. O problema é que a história não se repete apenas em eventos isolados, ela é cíclica. O clima, a geologia e até o espaço guardam surpresas. Um impacto de asteroide, uma erupção ainda maior, uma mudança climática repentina. Qualquer um desses poderia nos levar novamente ao ponto de retorno invisível. Em 536 de Código, por exemplo, relatos históricos descrevem um ano sem verão, nuvens escuras cobriram o céu. A temperatura caiu e colheitas falharam em todo o hemisfério norte, o inverno persistiu por quase 2 anos e milhões sofreram com fome e doenças. Árvores não floresceram, vinhos azedaram, civilizações viram sua economia colapsar. Um evento natural silencioso, que ninguém pôde impedir, mudou o curso da história humana.
E foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. E se olharmos ainda mais para trás, encontramos outros eventos igualmente dramáticos, embora menos documentados. Estudos paleoclimáticos indicam que há cerca de 12.000 anos, uma súbita mudança climática conhecida como Yangas mergulhou o planeta em um frio quase glacial. Nossos antepassados, então, enfrentaram não apenas a escassez de alimentos, mas a necessidade de migrar para sobreviver. Tribos inteiras desapareceram, enquanto outras precisaram reinventar suas estratégias de caça e agricultura. Cada passo se tornou vital e cada decisão potencialmente mortal. A grande surpresa é que, muitas vezes, o maior perigo não vem da natureza em si, mas das nossas próprias respostas a ela. Durante crises extremas, governos entram em pânico, economias colapsam, sociedades se fragmentam. Um evento natural pode desencadear uma cadeia de decisões humanas que amplifica o desastre muito além do que a própria natureza causaria. Ou seja, a tragédia real é uma combinação força da natureza, falhas humanas e escolhas erradas. Um fenômeno que parecia apenas físico se torna psicológico, político e social. Na história recente, o inverno vulcânico causado pela erupção do Monte Pinatubo, em 1991, serviu como um alerta. Embora seu impacto tenha sido localizado, provocou tempestades e desastres em várias regiões, afetando milhões de pessoas. Cientistas enfrentaram dilemas sobre a melhor forma de alertar populações, enquanto políticos ponderavam sobre impactos econômicos e sociais. Muitas decisões foram tomadas tarde demais, evidenciando que o conhecimento, por si só, não garante segurança. Mais antigo ainda, o episódio de Toba é dramático em sua escala humana. Estudos sugerem que nossa espécie esteve à beira da extinção. Imagine famílias inteiras tentando sobreviver com recursos mínimos, enfrentando fome, frio e doenças. Cada decisão de caçar, plantar ou migrar poderia significar vida ou morte. E ainda assim, a espécie humana resistiu. Mas foi um jogo de probabilidades extremamente cruel. E não se trata apenas de eventos do passado. O mundo moderno está mais conectado, mais tecnologicamente avançado, mas também mais vulnerável. Uma erupção, uma tempestade solar intensa ou uma colisão de asteroide em uma área estratégica poderia gerar caos instantâneo, apagões. Colapso de sistemas de comunicação, falta de alimentos, pânico generalizado. O ponto de retorno invisível permanece, mas agora a escala do impacto humano é ainda maior. Um erro de cálculo, uma informação atrasada, e bilhões de pessoas poderiam ser afetadas em questão de semanas. O que nos leva a outro dilema moral: até que ponto estamos dispostos a alterar a natureza para nos proteger? Existem projetos de geoengenharia, sistemas de alerta precoce, até propostas de desvio de asteroides. Mas cada uma dessas soluções traz riscos desconhecidos. Manipular o planeta para evitar um desastre pode gerar consequências ainda mais graves. Estamos apenas começando a compreender as implicações. Entre ação e passividade, entre risco e sobrevivência, a humanidade caminha constantemente na beira do invisível. Hoje, sabemos muito mais sobre geologia, vulcões, asteroides e mudanças climáticas. Mas ainda assim, o ponto de retorno invisível continua sendo um mistério. Podemos calcular riscos, simular cenários, tentar prever o futuro, mas nunca teremos certeza absoluta. Talvez a maior lição seja esta: a humanidade é incrivelmente resiliente, mas também vulnerável de maneiras que nem imaginamos. Um evento natural, silencioso e imparável, poderia apagar nossas cidades, nossos registros, nossa própria existência. E tudo isso em questão de meses, enquanto seguimos nossas vidas acreditando que nada de extremo pode acontecer. No fim, resta a pergunta: se estivermos diante de um novo ponto de retorno invisível, estaremos preparados? Ou a história se repetirá, como já aconteceu tantas vezes?
E mesmo que possamos prever, mesmo que possamos tentar intervir, a verdade é que nunca teremos controle total. Talvez seja esse o maior ensinamento, não a capacidade de vencer a natureza, mas a necessidade de respeitar seus limites, de compreender que somos apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais poderoso. Talvez a resiliência não esteja em manipular o mundo, mas em aprender a sobreviver. Adaptar-se, acima de tudo, a perceber que cada instante de segurança é um milagre que pode desaparecer a qualquer momento. Se essa história fez você refletir sobre a fragilidade da vida e o poder da natureza, compartilhe com alguém que também gosta de curiosidades extremas. Comente suas teorias, experiências ou medos. Cada pensamento conta quando pensamos no que realmente significa estar à beira do invisível.